Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que bom que estamos aqui nessa caminhada de oração, de formação, de aprofundamento, amadurecimento na fé, e tudo isso nos leva a uma cura interior e uma libertação, né? Jesus vai ali tocando. Eu penso nisso, Frei, nesse tempo, padre, desculpa, viu, gente? Eu vou ficar de Frei e padre até eu acostumar. Eu fico sempre pensando assim, que quando a gente se abre para pensar, para conversar, para aprender e para rezar sobre essa dor que é o luto, eu fico imaginando assim, Jesus vindo devagarzinho, querendo tocar no nosso coração para curar. E a gente abrindo o nosso coração, permitindo que Ele possa tocar para curar. Penso que é um pouco disso que nós vamos viver nesse tempo em que nós estivermos aqui refletindo e rezando. Porque a nossa intenção não é só conversar sobre esses assuntos, mas é também rezar para que a cura e a libertação possa acontecer, não é? Sim, e nesse momento que nós rezamos para que essa cura aconteça, a gente também se conhece, a gente também olha para o nosso próprio interior e consegue ali resolver coisas que estão mal resolvidas, isso, né? Tanto com relação a essa fase de luto em que você passa agora, quanto com outros que você já passou ao longo da sua vida e que foram mal elaborados. Tem gente que lembra da morte do pai na infância, da mãe, de um ente querido, e que nunca foi elaborado, né? Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade também para um autoconhecimento. Que bom. Então nós vamos iniciando aqui, pedindo, né, a ajuda do Espírito Santo, rezando: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda-feira, né, Padre Everton falou um pouquinho sobre o que é luto, né, os tipos de luto. Nós rezamos pedindo a Jesus que já vá nos curando. E hoje o Senhor vai falar especificamente quais são as fases do luto, porque a gente precisa conhecer para que nós possamos ver se nós vivemos todas elas e se um dia, né, a gente passar por essa situação, entender e ver que não é possível parar em alguma fase, é preciso progredir, porque senão a nossa vida também fica parada, não é? Exatamente, a gente precisa, momento da perda, né? A gente entrega um ente querido para Deus. O que passa a acontecer a partir daquele momento? O que nós vivenciamos nesse momento? E aí, conhecendo cada uma das etapas, a gente não pula etapa, sim, né? Então nós não vamos pular de uma fase para outra ou querer também fazer com que outros pulem, porque nós achamos que deve ser assim o assado. Nós falamos no vídeo anterior, a morte e o luto, eles são muito envoltos a ideias de filmes, de livros, a questão Romeu e Julieta, né? Então a morte é ruim, a morte é uma coisa que rompe o amor, a morte ela é algo negativo, é uma destruição do ser, ou então a filosofia contemporânea que fala do fim, né? Então quando a gente morre, a gente é extinto, o fulano foi extinto, o extinto deixa esposa e filhos, é assim que a gente ouve no rádio, ou então a morte é uma motivação para reencarnação, a gente vai voltar para outra vida. Nada disso é cristão católico. Como que o católico vive o seu luto? O católico entrega o ente querido para Deus e ele entende que quando nós nascemos,
nós nascemos com um projeto de amor de Deus. Esse projeto vai acontecendo ao longo da vida. Quando nós morremos, esse projeto continua. Olha. Ele não acaba. Uma vez que a vida foi criada por Deus no ventre da nossa mãe, ela nunca mais termina. E aí a gente corre o risco de pensar a outra vida como se fosse uma continuação daqui. A gente pensa os mortos com roupa, a gente pensa os mortos presos a nós, querendo nos avisar, a gente pensa os mortos ocupados com as nossas coisas, visitando a nossa casa, né, vinculado às relações familiares. Ai, minha mãe me vê como filho e me ama tanto. Não. Se é uma continuidade, a outra vida é um outro plano. Ali nós seremos totalmente diferentes. Nós estamos numa continuidade, gente. E é essa concepção do cristão. O cristão vê a outra vida como algo totalmente, uma outra dimensão totalmente diferente daqui. Né? Nós não sabemos se lá precisa de roupa ou não, nós não sabemos como que é tudo ali. Mistério. Então pessoas que têm visão, que têm revelações, mediúnicas, nada disso existe. Imagina uma criança no útero da mãe. Então a criança no útero da mãe, se ela pensa no que está ali. Ela pensa no líquido amniótico que está ali. Ela não sabe se aqui fora tem carro verde, azul, vermelho. Ela não sabe que cor de roupa. Ela não conhece as palavras. Ela não conhece os cheiros. Ela nunca teve contato com isso. Quando ela nasce, ela vem à luz, ela tem esse contato. Assim é a morte. A gente vai experienciar a morte na medida em que a gente vivencia ela ali, né? Por que eu estou dizendo isso? Nós cristãos olhamos para quem ficou e nos ocupamos mais com isso. Sabemos que na outra vida estaremos com Deus. E é esse o nosso objetivo, ir até lá com Deus. Mas e aqui? Como que é quem está aqui? Então, tanto a psicologia quanto a filosofia desenvolveram fases para o luto. E aí é o que nós queremos chegar hoje, que é o objetivo, né? Com toda essa introdução, a gente chega no objetivo de hoje. Quais são as fases do luto? A psicologia tem um clássico, que foi desenvolvido por uma psicóloga chamada Elizabeth Kübler-Ross, né? O nome é difícil, eu estou falando aqui meio inglês-português, né? Mas ela desenvolveu 5 fases, que são 5 fases pela qual todos nós passamos. Mas a teologia também desenvolveu suas fases, né? Também compreende essas fases, bem semelhante à psicologia. O que nós vemos então? No momento da morte, a pessoa está no caixão, nós vemos a morte diante dos olhos, o ente querido está ali prostrado. O que nós sentimos? Negação, isolamento. Na psicologia, o que é a negação e isolamento? A gente não acredita na morte. Ele não morreu. Eu não consigo acreditar. Quem nunca ouviu isso no velório? Não consigo acreditar que essa pessoa se foi. É verdade. Não me conformo da morte dela. Ainda ontem estava aqui comigo e eu não consigo entender. Isso é natural. É uma fase do luto, né? Então a gente nega, a gente isola. Por quê? O que é o isolamento? Quero ficar sozinho, quero pensar. Eu quero pensar, não consigo imaginar o que está acontecendo. Todo mundo cumprimentando, mas a única coisa que você quer é solidão. Até a mesma solidão com a pessoa que está no caixão. Na psicologia, isso acontece assim. E na teologia, questionamos a providência, né? Nós questionamos a ação de Deus. Por que Deus fez isso comigo? Qual é a vontade de Deus? A gente não aceita, a gente nega. Não acredito que Deus fez isso comigo. Eu não merecia isso, essa pessoa não merecia isso. Exatamente. É sempre a negação, né? Entendi. Então, o não vai preceder qualquer reflexão. É a negação. Não me conformo, não acredito, não sei por que Deus fez isso, não entendo por que Deus fez aquilo. E é isso natural para acontecer. Faz parte. A gente corre o risco de repente bater no ombrinho da pessoa e dizer, não pensa assim. Deus tem seus propósitos. Pare com isso. Deixa a pessoa viver o momento. No momento do sofrimento, você chega no velório, meus sentimentos pela entrega desse ente querido a Deus, meus sentimentos pela situação que você está passando,
conte comigo para o que precisar. Quando a pessoa vem dizendo não me conformo, não acredito, ouça, vamos rezar, vamos acreditar que Deus está fazendo o melhor. Simples assim. Não dissuadir a pessoa daquele pensamento, porque é fase do luto, gente. Se não fosse uma fase comum do luto, as pessoas não viveriam. A gente vê isso em todos os velórios. E a gente sempre vê os infelizes chegando no parente do ente querido falecido. Não pensa assim, pensa que a vida continua. Não é assim que funciona. Deixa a pessoa viver a fase da negação. Segunda fase que nós vemos é a raiva e a barganha. Raiva porque a pessoa não aceita. Ela fica com raiva de Deus, com raiva da situação, tem raiva de quem causou, ela quer vingança, não se conforma que o médico fez isso, não se conforma com a doença, não se conforma com o câncer, não se conforma com o acidente, ela tem ódio àquela situação e ela quer fazer barganha. O que é isso? Fica com raiva de si mesmo muitas vezes. Fica com raiva de si mesmo. Por que eu não falei para ela não ir àquela festa e de repente sofreu um acidente? Então ela fica com ódio da situação. E aí é natural passar por isso também. A raiva é algo muito comum. A psicologia, inclusive, eu oriento isso até mesmo para as pessoas que procuram, para confessar-se. A raiva é natural sentir. Muita gente ouviu pessoas com raiva no velório. A raiva da situação, do contexto. O sentimento de raiva, ele é natural. Isso acontece. Nós fazemos como nessa hora? Ouvimos o que a pessoa está dizendo. Simplesmente. Acolhe. Não adianta você querer falar para a pessoa não ter raiva. Não adianta você querer falar para a pessoa negar aquilo. Deixe ela expressar o que está sentindo. Simplesmente diga, Deus sabe de tudo. No momento certo, Deus te ajudará a entender. Deus conhece seu coração. Acalme o coração em Deus. Não fique nervoso para você não infartar junto. Tomou seu remedinho para você acalmar. Quer beber um copo d'água? Água com açúcar não funciona, viu? É só psicológico. Então, ajude de outra forma. A barganha também é comum. Por que Deus não me levou no lugar dele? Por que Deus não chamou aquele bandido que está roubando, matando, destruindo? Por que o meu ente querido foi e aquele assassino não morre? Por que isso aconteceu comigo e não com outro? Era uma pessoa tão boa, por que Deus não levou aquele que é ruim? Levou... Isso é normal. E na teologia também é aceitável isso. Chama-se revolta e barganha espiritual. A pessoa faz questionamentos morais. Deus vê que aquela pessoa é um assassino, por que não matou ela? Por que não matou a mim, que tenho 90 anos, e levou meu filho com 50? Sim. É normal. Isso faz parte. Não se assuste. Como nós agimos nessa situação? Ouça, acolha e conforte a pessoa. Jesus te ama. Jesus te quer bem. Olha, vamos olhar para você agora. Cuide do seu bem-estar. Você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar a acalmar? Reza um Pai Nosso com a pessoa. Dê um abraço apertado e deixa a pessoa falar. Não fique questionando e falando, não pense isso. Faz parte, gente. Todo mundo vai saber, todo mundo vai lembrar-se de situações, de tudo isso que eu estou falando aqui. Vai ver. Outra característica, outra situação que nós passamos aí, que é nessa situação de raiva, de revolta, é raiva com Deus também. A pessoa sente raiva de Deus. Não me conformo que Deus fez isso. Deus foi cruel, levou minha mãe. Deus castigou-me levando meu filho. Isso só pode ser castigo divino porque eu lá no passado roubei um pão na padaria porque estava com fome e aconteceu isso. É normal. A gente precisa acolher. Tudo isso é para acolher, Então essas revoltas, esses inconformismos, eles acontecem. Outra característica é a depressão. A depressão, ela vem com força, Então a pessoa ela se deprime fortemente. Então, uma das outras etapas, as outras fases do luto é a depressão. E essa depressão ela vem logo após o sepultamento, quando começa a cair a ficha, A pessoa fica na cama, fica prostrada,
não consegue parar de chorar, os sentimentos dela ficam todos voltados para o morto, ela sente dor, saudade, parece que arrancou tudo do estômago, são todos sentimentos depressivos. Ela muitas vezes até pensa em cometer suicídio, quer parar de viver, não pode usar esse termo, né? Mas quer colocar um pi, né? Mas ela sente assim a melancolia, ela quer desistir de tudo, desistir do trabalho, da vida. É uma fase normal. Se você conhece alguém que está nessa fase, no sentido psicológico, ajude a pessoa a sobreviver. O que nós fazemos quando tem um ente querido nosso que está numa cama chorando o luto por alguém? A gente ajuda a pessoa a sobreviver. A gente ajuda a pessoa a comer, a gente ajuda a pessoa a se cuidar, a gente ajuda a pessoa a voltar a trabalhar. Então, nós que estamos juntos, fazemos isso. A gente dá o apoio, né? Quando morreu meu irmão, minha família arruinou-se. O que eu fazia com a minha mãe e com meu pai? Vamos sobreviver. Então, eu levo para o médico, levo para o mercado, vamos comigo no mercado, vamos comigo na farmácia, está precisando de alguma coisa, quer comer alguma coisa, não fique sem comer, é assim. Nessa fase da depressão, por conta do luto, a gente vive na teologia, que é semelhante, né, que é um momento de deserto, de purificação, né, que também é a depressão na teologia, mas tem um sentido de purificação. Deixe a pessoa. Não adianta você ficar falando na cabeça dela. Não existe o que você falar que vai amenizar a dor que ela está sentindo. Então não fique falando, dando sermão, dando lição de moral. Não adianta, não é o momento. Então quando ela está vivendo essa fase da depressão, ela vai sofrer mesmo, ela vai arruinar-se. Você mantém a pessoa viva. É uma dica boa que a gente tem e também a psicologia e a teologia falam disso. A gente fala da confiança, a gente fala do amor de Deus, a gente fala do amor de Deus por ela, não fica falando muito do morto. A gente deixa ela falar do morto, ela vai se lamentar. É importante deixar a pessoa falar, ela vai falar muito, ela se torna cansativa às vezes. Ouça, a melhor forma é você ouvir e deixe ela elaborar o luto. Isso é um processo de elaboração do luto. E é importante a pessoa passar. Então, quanto precisar, às vezes me procuram para atender, eu falo assim, sempre que você quiser falar do falecido, me procure. Porque aí a pessoa fala, nossa, mas o Frei gosta, o padre, né? Gosta de ouvir falar do morto? Não. É porque eu sei que quanto mais ela fala, melhor ela elabora. Então, pode me procurar. Eu vou ser ouvido para você falar o tempo inteiro. E aí, detalhe, quanto tempo? A gente vai falar um pouquinho do tempo, né? Sim. Mas quanto tempo? Não tem um tempo determinado. Pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. O que existe depois que nós veremos é o luto prolongado demais, que aí vira idolatria do morto. E aí a coisa complica, precisa procurar ajuda psicológica. Mas nós vamos trabalhar isso também, né? Mas agora a igreja também nos ensina. Deixe a pessoa viver a fase. A gente cuida para que ela viva, simplesmente viva. Tomar banho, comer, trabalhar, sobreviver, pagar as contas. A gente vai dando impulso para a pessoa seguir a vida dela, mas sem querer mudar muita coisa. E por fim, uma das fases que eu acho que é a melhor, que a teologia também tem de uma forma muito bonita, que é a aceitação no âmbito da psicologia e a teologia no âmbito da saudade, né? Aceitação e saudade são 2 coisas importantes também, são fases do luto. É quando a pessoa aceita que o ente querido se foi e ela sente a saudade desse ente querido, né? Ela entende que Deus chamou para si porque a vida continua. A morte é uma fase da vida, gente, é uma etapa. Não existe, morreu tão novo ou tão velho. Passou por etapa, né? Pessoa que morreu com 10 anos, passou por uma etapa, está em outra. A pessoa que morreu com 90 também. A aceitação é quando a pessoa entende isso, né? A pessoa está vivendo lá na outra vida a nova etapa da sua existência. E isso é muito bonito. Na teologia fica a saudade, né? Saudade é lembrar-se dos bons momentos que viveram juntos e saber que o amor continua. E é o tema da nossa reflexão. O amor que continua, ele permanece, nunca se acaba. Quando a gente entende isso,
a gente sabe que o ente querido que morreu está do jeitinho que ele era, com a sua personalidade, não com a roupa que ele usava, que não precisa usar roupa no céu, mas com a sua personalidade, com o seu sentir, com o seu amor, lá junto de Deus, no coração de Deus. E isso é muito bonito. Vamos rezar agora então, né? Não sei se você é alguém que está vivendo essas fases, ou se você conhece alguém que está vivendo essas fases. Então rezemos assim: Senhor, ajudai-nos a viver esses momentos. Ajudai esse meu amigo, esse meu familiar a passar por essas fases. Senhor, vinde com o seu amor, vinde com a sua misericórdia sobre cada um de nós. Toque em nossos corações, Senhor. Nos cura e nos liberta. Oremos. Senhor Jesus, também sofrestes perdas e luto. Ajudai-me com o seu Santo Espírito a viver bem e com equilíbrio todas as etapas de minha vida, os lutos e as perdas que tenho tido na minha caminhada. Ensina-me a perdoar e a pedir perdão, a ser desapegado das coisas e das pessoas. Que eu viva intensamente o amor nos meus relacionamentos e não deixe para trás nada sem resolver. Nossa Senhora do Equilíbrio, caminhai comigo e rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós vamos nos encontrar agora, né, na sexta-feira, onde o Padre Everton vai falar um pouquinho mais, né, de forma mais profunda, quanto tempo dura o período do luto, porque isso também é importante, né, para que nós possamos aí ressignificar a nossa vida e continuar vivendo. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão das santas almas do purgatório, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi, foi porque eu amei. Se eu amei.